desafios e que oportunidades é que a mesma nos traz. O comportamento organizacional e o comportamento das pessoas nas organizações apresenta desafios, como a gestão de conflitos e a promoção da colaboração, mas também oferece oportunidades, como o desenvolvimento de equipas mais eficientes e a melhoria do ambiente de trabalho. Entender as dinâmicas comportamentais e a relação com a cultura da organização pode levar então a empresa para conseguir um ambiente mais saudável e mais produtivo. E é essa a principal razão pela qual se estuda muito a cultura e o comportamento das pessoas nas organizações. E pronto, a cultura de uma dada organização influencia diretamente a maneira como os membros se comportam, porque a relação entre a cultura e o comportamento é intrínseca. E vamos agora falar um pouco de como a cultura organizacional e o comportamento estão interligados. Na identidade organizacional, a cultura contribui para a construção da identidade da empresa. Essa identidade molda e a forma como os membros se veem como parte da organização e influencia diretamente o comportamento dos colaboradores no seu trabalho. Cultura que normalmente define as normas e os valores da organização e orientam o comportamento e estabelecem as expectativas sobre o que é considerado aceitável e inaceitável. Todas as empresas têm normas e valores implícitos e explícitos. Os explícitos, e que são bem medidos, normalmente são a missão e os valores das empresas. Hoje em dia todas as empresas têm missão e valores. E depois há normas e comportamentos que são completamente implícitos. E, por exemplo, uma norma que é muitas vezes implícita, mas que as pessoas aprendem com é a maneira de vestir e de se apresentar. Nós, por exemplo, na Obey somos uma empresa de IT, somos uma empresa muito jovem e quem vai para o escritório e quem veste de uma maneira completamente diferente de outras organizações onde eu já trabalhei em seguradoras e bancos. E o que é aceitável numa empresa, por exemplo, de comportamento, de forma de estar, de forma de vestir, é completamente diferente do que é aceito noutra empresa. Apesar de, com a pandemia e com o estar em casa, houve aqui o que eu me apercebi é que em muitas empresas e muitas instituições houve um aligeirar, mas de qualquer maneira as normas estão lá. E eu só para vos dar um exemplo, eu tirei o curso de Economia, já acabei na década de 90 e tive vários colegas meus que foram trabalhar para consultoras. Uma das primeiras coisas que eles fizeram, não era uma norma de todo escrita, mas uma das primeiras coisas que eles fizeram foi mandar os rapazes levantar a perna da calça para ver a cor das meias. Todos os rapazes que não tinham meias ou cinzentas ou pretas receberam de presente um par de meias cinzento ou preto. E nessa altura tínhamos inclusivamente regras de cor do que vestir. Eu vestia praticamente sempre fatos pretos e cinzentos. Durante os primeiros 6 anos da minha vida profissional, eu era completamente cinzenta porque não vestia cor-vivas, eu nunca poderia ter vestido usar um claro destes. E as coisas, e também depende muito depois, e isso é uma das coisas que muitas vezes é implícito, mas que faz parte das normas e dos valores das organizações. A comunicação da cultura organizacional, a cultura organizacional influencia muito a forma como a comunicação ocorre dentro da empresa. Porque se a cultura valoriza a transparência e a comunicação tende a ser aberta, promovendo um comportamento muito mais colaborativo, mas há empresas que são extremamente hierarquizadas e onde a informação não flui com tanta facilidade. Aí as pessoas tendem a ser muito mais reservadas, tendem muito mais a esconder o seu trabalho dos colegas, porque é assim que que se veem e que estão habituados a ver os outros. A liderança molda muito
é muito moldada exatamente pela cultura da empresa. Se a cultura favorece lideranças participativas, isso vai afetar muito o comportamento dos líderes e dos gestores de equipas. Mas, pelo contrário, se desde o topo temos lideranças muito mais de imposição em que não ouvem as pessoas, e do topo para baixo, todo esse tipo de atitude é passado. E isto vem muito de cima e dos próprios líderes e dos valores da empresa. Depois, a tomada de decisões, também a cultura impacta muito o processo da tomada de decisões. Em organizações onde a cultura valoriza a inovação, por exemplo, os membros vão se sentir encorajados a tomar decisões ousadas e a experimentar novas abordagens, porque sentem que há toda uma cultura. Eu agora até tenho um exemplo que foi mudado numa cadeira, eu não me lembro dos pormenores, mas tem a ver com o porquê do IKEA hoje em dia ter o armazém aberto e permitir às pessoas a entrada. Logo nos primórdios, o IKEA era uma loja de venda por catálogo e tinha a loja em que as pessoas podiam ir levantar, mas tinham um empregado na frente de loja que via as encomendas e ia ao armazém buscar. Num dia de grande afluência, estavam a ser criadas imensas filas, e como era uma empresa que tem a filosofia sueca de muito mais abertura a ideias novas e que são pouco hierarquizadas, o responsável que estava na frente de loja tomou a decisão de deixar as pessoas entrar e irem, dizendo às pessoas onde é que estava a localização, permitir às pessoas irem buscar as suas próprias encomendas, senão ia ficar uma loucura. Se fosse uma empresa com um ambiente muito fechado e que não valorizasse a inovação e a tomada de iniciativa, provavelmente ele nunca teria aberto a boca e ter-se calado e nunca tinha contado para cima o que é que ele tinha feito. Mas, como era uma empresa com uma abordagem muito diferente, em que valorizavam a inovação, ele resolveu contar aos seus gestores e aos seus chefes a decisão que tinha tomado e que a coisa tinha corrido bem. E isto foi o princípio do conceito atual do IKEA, em que nós é que levantamos os nossos produtos. E isto é um exemplo muito simples de que, se fosse numa cultura muito mais fechada, uma empresa muito mais tradicional, ele teria feito aquilo, mas todo um conceito provavelmente nunca teria existido. O empenho e a satisfação. Uma cultura que promove o empenho e a satisfação dos colaboradores e influencia positivamente o comportamento dos mesmos. Membros de uma organização com uma cultura positiva tendem a ser muito mais dedicados e comprometidos, porque se sentem uma cultura muito pesada e muito negativa, acaba por ser uma obrigação e é mesmo tipo, estão desertos para que chegue o fim do dia e para se ir embora. Mas se for uma coisa positiva, em que eles se sentem acarinhados e que sentem um ambiente positivo, as pessoas têm muito mais tendência a serem positivas e muito mais dedicadas, e aquele velho conceito do vestir a camisola. Tal como a resolução de conflitos. A maneira como os conflitos são tratados pelas próprias pessoas que estão envolvidas nos conflitos dependem muito, muito do ambiente da empresa. Uma cultura que valoriza a resolução colaborativa de conflitos, os membros podem procurar soluções construtivas e em vez de adotar abordagens de confronto, porque se é um ambiente muito positivo, as pessoas tendem até a tentar comunicar em vez de competirem demasiado uns com os outros. Tal como, eu já falei há pouco da inovação e aprendizagem, que estimulam, culturas que estimulam a inovação e a aprendizagem contínua moldam o comportamento dos colaboradores, encorajando a procura por novas ideias e a experimentação. E a disposição de aprender com os erros, exatamente, em assumir que erraram e que, olha, desta vez eu fiz assim e não devia ter feito, para a próxima vamos experimentar de outra forma. Tal como as oportunidades de crescimento e de carreira, culturas mais positivas em que permitem o crescimento das pessoas, são muito mais queridas pelos seus colaboradores, os colaboradores investem muito mais. Isto faz-me lembrar, há 15 dias almocei com uma amiga de longa data
que é uma excelente business analyst e que trabalha numa empresa onde, quando se entra numa determinada posição, é complicadíssimo serem aceites, a terem promoções, ou seja, estão quase ad eterno. Ela é muito boa, tem recebido sistematicamente avaliações muito boas e dizem que gostam muito dela, mas não lhe dão a oportunidade de crescimento na empresa. Ela vai sair no fim do ano e vai mudar de sítio exatamente porque diz que num ambiente em que não há oportunidade de crescimento, ela perdeu vontade de lutar e de dar o melhor dela porque sabe que nunca vai sair dali e por isso então entra. As pessoas acabam por ou sair ou então tendencialmente fazer o mínimo que a sua função e não dar um pouco mais de si mesmos. No fundo, concluindo, otimizar o desempenho e promover um ambiente de trabalho saudável, é fundamental que a cultura da organização seja compreendida e alinhada com os objetivos estratégicos da empresa. Isto vai ajudar a garantir que o comportamento dos membros estejam em sintonia com os valores e com as metas da organização. E quanto mais positivos e quanto mais colaborativos forem, normalmente mais em sintonia os colaboradores estão com a organização. E estes ambientes também devem ser muito bem comunicados às pessoas. Agora, a cultura organizacional molda a forma como as próprias pessoas, agora estivemos a falar um bocadinho no geral e agora falando nas pessoas, e organiza muito, molda muito a forma como as pessoas interagem com e se comportam nas organizações e interagem entre elas. Vai influenciar a comunicação, a tomada de decisões e o empenho dos colaboradores. As pessoas, por sua vez, vão contribuir para a construção e evolução da cultura. As culturas não são estáticas. As empresas não defendem uma cultura e ficam estáticas para sempre, porque a interação com a dinâmica que vai impactar o ambiente de trabalho e o desempenho organizacional. E as pessoas podem impactar a cultura da empresa e a maneira como ela vai evoluir ao longo do tempo. As pessoas são vitais porque desempenham papéis cruciais e contribuem para o sucesso e desafios enfrentados pela empresa. E agora vamos falar um bocadinho desses aspectos que são tão importantes para as pessoas nas organizações. O primeiro ponto é o recrutamento e a seleção. O processo de recrutamento é fundamental para atrair talentos, mas que se alinhem com os valores e objetivos da cultura da organização. Quando eu comecei a minha carreira profissional, lembro-me que começávamos sempre por testes psicotécnicos, por testes de aptidão técnica. Hoje em dia, as coisas mudaram muito, porque muitas vezes a primeira entrevista tem tudo a ver com vamos ver se esta pessoa se alinha com os objetivos e com a cultura da organização. Se for uma pessoa altamente rígida, que é muito ligada, que é muito dedicada apenas aos aspectos técnicos da função, se calhar, ou deverá procurar uma organização que seja assim também altamente rígida, ou então pelo menos pô-las e integrá-las em funções que se adequam a este tipo de feitio. Pronto, somos todas pessoas muito diferentes e nem todas as pessoas se alinham a 100% com todas as organizações. Aqui o primeiro passo do recrutamento e seleção, mesmo a escolha das equipas, é muito, muito importante para perceber se a pessoa ou se adequa para já ou se tem abertura suficiente para se adaptar e se adequar à cultura da organização. As organizações investem em programas de desenvolvimento pessoal e profissional para melhorar as capacidades e competências dos seus membros. E isto vai promover tanto o crescimento individual como o crescimento da organização. E aqui é uma coisa que as organizações, e que o paradigma também mudou desde o início que eu comecei a trabalhar, é que as organizações, na grande maioria hoje em dia, já conseguem perceber
que, promovendo o crescimento individual, estão a promover o crescimento da própria organização. E o que nos leva também à motivação e ao compromisso. São fatores-chave para a produtividade e o sucesso da organização. Estratégias como reconhecimento, recompensas, oportunidades de carreira e crescimento impactam diretamente o desempenho. O exemplo que eu vos dei há bocado, se uma pessoa percebe que está a dar muito, mas que não há reconhecimento, não há recompensa, não há oportunidades de carreira, nós não estamos aqui para tentar ser santos. Nós, claro que é muito importante que gostemos do que fazemos, mas temos que sentir reconhecimento do outro lado. E isto é muito, muito, muito importante para exatamente aumentar a motivação e o compromisso dos colaboradores para a empresa. As pessoas contribuem para a formação e a manutenção da cultura organizacional. Há um exemplo. Eu não estou agora de todo a querer comparar pessoas com macacos, mas pronto. Mas há aqui um exemplo, que foi um caso que foi feito por um psicólogo há muito tempo e que puseram num local vedado uma quantidade de um grupo de macacos e com umas escadas com bananas lá em cima. E os primeiros, cada vez que, quando eles tentaram subir para ir buscar as bananas, levaram com um jato de água fortíssimo que os magoou e que os deitou cá para baixo. E cada vez que eles tentavam subir, recebiam um jato de água. E então optou-se mudar o primeiro macaco. E a cultura era exatamente, não tentem, não vale a pena sequer tentar, porque vão ser sempre magoados e vão ser sempre castigados por tentarem obter as bananas. Mudaram todos os macacos menos um. Claro que o macaco não vê as bananas, a primeira coisa que ele faz é tentar subir as escadas. Os outros todos, como sabiam qual era o castigo, a primeira coisa que eles fizeram foi bater no outro macaco para que ele não subisse as escadas. E isto foi feito sucessivamente. No fim, depois mudaram o segundo macaco. O primeiro a ser mudado, que não sabia porque é que batia, também já batia no macaco que tentava subir, e foram-nos mudando sucessivamente até que o grupo final, nunca nenhum deles tinha levado com o jato de água, nunca nenhum deles tinha sido castigado, nenhum deles sabia porque é que não podia subir as escadas, mas nenhum deles tentou subir as escadas porque o último que foi introduzido no grupo levou uma tarefa quando tentou. E é isso que eu dizia, que as próprias pessoas contribuem para a manutenção da cultura organizacional, neste caso uma cultura negativa, mas eles próprios foram o bastião daquela cultura de negatividade. Se mudassem todos ao mesmo tempo e se fossem recompensados por tentar subir, claro que a atitude seria completamente diferente. E os próprios, ou seja pelas suas interações, pelas suas iniciativas ou pela continuidade do que já acontecia, as pessoas também moldam um ambiente de trabalho e identidade da organização. E às vezes não é fácil quando chegamos a uma organização e, como neste exemplo, e questionar o que é que já lá estava e trazer alguma coisa de novo e perguntar e introduzir coisas que até podem melhorar a cultura da empresa, mas isto, todo o trabalho, a mudança é uma coisa muito complicada e é uma coisa que demora muito tempo a ser aceito. As lideranças desempenham um papel crucial na influência, já tinha falado disso há bocado, na influência do comportamento e a criação do ambiente positivo. Líderes eficazes inspiram, orientam e promovem a colaboração entre membros de equipe. Eu já trabalhei nos vários tipos de organização, já trabalhei exatamente os melhores líderes que eu tive foram sempre os líderes que promoviam a colaboração e a iniciativa e que não tinham medo de ter colaboradores tecnicamente melhores que eles, porque eu lembro-me de ter um diretor que dizia: eu brilho quando toda a minha equipa brilha. E também já tive o oposto, já tive em equipas em que a pessoa que estava à frente tinha uma necessidade de protagonismo tão grande que não permitia que ninguém levantasse cabeça ou que ninguém brilhasse, porque tinha muito medo de não ser o melhor. E aí continuo a dizer que o melhor líder não é um líder que
quer ser o melhor em tudo. O melhor líder é aquele que sabe tirar o melhor de cada pessoa, porque todos evoluímos e toda a equipa tem muito melhor desempenho se cada pessoa for deixada brilhar e receber os lucros do trabalho que teve. A promoção agora diversidade e inclusão, a promoção da diversidade e da inclusão nas organizações visa criar ambientes também mais ricos e inovadores, porque se reconhecemos e avaliarmos as diferentes perspectivas e experiências das pessoas, ganhamos muito com isso. Eu costumo dizer, e digo muito regularmente, que eu aprendi quase tanto com os meus colegas no MBA do que aprendi com os professores. Porquê? Porque uma coisa muito boa também no MBA, que era de todos os trimestres tínhamos um grupo diferente para fazer os trabalhos e para apresentar casos, mas era a própria universidade que definia os grupos. Porquê? Porque eles não queriam os gestores todos do mesmo lado e os engenheiros todos, ou seja, queriam sempre grupos muito diversos. E eu lembro-me que trabalhei com engenheiros, trabalhei com advogados, ou seja, fiz grupos com gente das áreas das biologias, o que foi uma aprendizagem fabulosa, porque todos nós trazíamos experiências diferentes, visões diferentes e abordagens completamente diferentes. O resultado dos casos e dos trabalhos de grupo eram sempre muito melhores, porque todos nós trazíamos perspectivas muito diferentes e todos aprendemos uns com os outros. E por isso é que, muitas vezes, a diversidade é tão importante para a aprendizagem, para o nosso crescimento, porque nós estamos a aprender não apenas com a nossa experiência, mas também com a experiência dos outros e com abordagens de pessoas que têm um background, uma experiência profissional, e eu também já trabalhei muito em ambientes internacionais e trazer perspectivas diferentes de cultura, não só a cultura das organizações, mas a cultura de outros países, é interessantíssimo porque todos nós acabamos por crescer muito mais e aprender muito mais com as experiências dos outros. E eu sou muito sou muito a favor de equipas diversas e com muita diversidade. Depois, a adaptação à mudança, as pessoas têm que ser, e aquilo que eu estava a falar há pouco também, as pessoas têm que, a capacidade das pessoas de se adaptarem à mudança é essencial na agilidade das organizações. Organizações muito antigas e muito burocráticas são organizações muito estáticas, que não conseguem adaptar-se a alterações do meio ambiente, do mercado, tanto do mercado de trabalho como do mercado do produto final ou do serviço que eles vendem. A resistência ou aceitação das mudanças pode influenciar significativamente a capacidade da organização de evoluir e pode implicar o sucesso ou o falhanço de, quando eu digo de uma organização, de uma empresa, também digo de um projeto, porque muitas vezes lembro-me também de uma experiência profissional que eu tinha. O meu primeiro emprego foi num grossista alimentar. E tivemos um projeto de implementação de sistemas de gestão de armazém e também de sistemas do ERP que geria a empresa, e tivemos toda uma equipa de consultores que vinham de um projeto de um retalhista, de um dos grandes retalhistas do país. E eles diziam: distribuição e venda de supermercados e de grocery é tudo a mesma coisa. E não tiveram a capacidade de adaptar à realidade. O projeto falhou completamente, porque eles inclusivamente queriam falar do comportamento do consumidor. O comportamento de um consumidor que vai a um supermercado não tem nada a ver com o comportamento de um cliente que vai comprar para um pequeno mercado, ou para um hotel, ou para um café, porque hoje em dia vendia acima de tudo para supermercados e canal Horeca, hotéis, restaurantes e cafés. Porque quem vem para comprar para o seu próprio negócio traz uma lista, não faz compras por impulso. Até muitas vezes quem vem fazer as compras é o empregado. Por isso faz exatamente, já tiveram a fazer os estoques, viram exatamente o que é que precisavam, e as promoções tinham que ser comunicadas as promoções tinham que ser comunicadas com antecedência,
na altura nós estamos a falar dos anos 90, mas eles já tinham, por mails ou por panfletos, por correio, por tudo isto, e tinham que ser feitos atempadamente, e a comunicação tinha que ser feita com muito tempo. Porquê? Porque não há compra pelo impulso. E parte do projeto falhou. Ok, pronto, estávamos a falar da comunicação. E que, pronto, que a comunicação é clara e aberta e total, é muito boa para evitar mal-entendidos. Por exemplo, um gestor de equipa ou um gestor de uma empresa que só partilha metade da informação a uma parte da equipa e outra metade a outra parte da equipa, é perfeito para se criarem mal-entendidos e para as pessoas, porque um percebeu metade, o outro ouviu outra metade, acha que vai ser assim ou vai ser assado, e é meio caminho andado para haverem mal-entendidos e para haver mau ambiente dentro da organização ou dentro da equipa. Uma coisa importantíssima é realmente... uma coisa importantíssima é que a informação seja sempre comunicada pelos mesmos canais a toda a gente, de forma clara e aberta, e que toda a informação vá para toda a gente. Mesmo que seja informação redundante para alguns, é muito, muito importante que todos tenham pelo menos acesso a toda a informação e à comunicação. Depois, só para os outros, o bem-estar e a saúde mental dos colaboradores, o bem-estar dos colaboradores inclui saúde mental. E é uma preocupação crescente nas organizações modernas. Eu me conto que eu comecei a trabalhar na década de 90, que a preocupação era sempre a empresa, o lucro da empresa, o que é que nós fazíamos pela empresa, e não se preocupavam de todo com o cansaço, com o burnout ou com todas as... Tudo bem que eu era muito mais jovem, mas só para vos dar um exemplo, eu estava numa empresa que estava sempre com projetos novos, sempre com coisas novas, e eu tirei 28 dias úteis num total de 3 anos, ou seja, eu devia ter 66 dias úteis de férias, não é? De 3 anos são 60. Eu no total tirei 28 dias úteis, porque cada vez que eu dizia, eu tenho férias marcadas ou vou de férias, e a Sofia, se pudesse alterar, porque nós estamos agora com este projeto, e era importantíssimo que a Sofia estivesse, porque se a Sofia não estiver não vamos atrasar o projeto, precisamos de uma equipa, e eu fui dizendo sempre que sim. Até que um ano eles me dizem: Sofia, voltam com a mesma conversa, e eu tinha voos marcados, eu já tinha voos comprados, e tinha hotel marcado no cartão de crédito, e eu disse: bem, eu posso não ir, mas os voos foram comprados e a própria reserva de mim e dos meus amigos foi com o meu cartão de crédito. Se vocês me ressarcirem das despesas que eu já tive, eu não posso, não vou... Então eu posso equacionar a noite de férias. Se é assim, então boas férias. E eu passei a, tivesse ou não tivesse voos marcados, dizia sempre que tinha voos comprados. Porque hoje em dia há uma preocupação muito grande de promover um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e o facto de nós termos vida pessoal para além do trabalho é hoje em dia muito valorizado, coisa que não era, e nas empresas tradicionais muitas vezes ainda não é. Mas isto é um ponto de diferenciação muito importante na retenção de talento, porque se tivermos empresas que só puxam por nós sem se preocupar com o nosso bem-estar e com a nossa saúde mental, as pessoas que são capazes de procurar outro local de trabalho vão fazê-lo. Vamos acabar por ficar com quem não consegue sair, e não é uma boa solução. Tal como a ética e a responsabilidade desempenham papéis muito fundamental na promoção das práticas dentro de uma organização, e hoje em dia também com o conceito cada vez mais ético e da responsabilidade, a nossa associação responsabilidade social, se tivermos uma organização em que sentimos que se preocupa com o impacto que tem na sociedade, se calhar vai ser muito mais procurada do que uma empresa que não tem qualquer preocupação com isso. Isto vai contribuir muito com a reputação da empresa e na construção das relações sustentáveis com clientes e com parceiros e com os próprios funcionários. Entender e gerir efetivamente as dinâmicas entre as pessoas e as organizações
envolve não apenas aspectos práticos como gestão de desempenho e gestão de capacidade, mas também a criação de um ambiente que valorize e respeita os membros da sua equipa e o seu bem-estar e o seu exatamente equilíbrio entre a relação, e que ativamente percebe que poderão haver fontes de conflito e ativamente tenta uma resolução pacífica de conflito e uma boa interação entre os seus colaboradores. Depois, claro que as organizações são feitas de pessoas, mas essas pessoas estão organizadas em grupos, em equipas, e eles desempenham um papel muito significativo e na dinâmica e no funcionamento eficaz da empresa. E agora vou falar apenas aqui de alguns pontos-chave relacionados com os grupos nas organizações. Um grupo, no fundo, é uma coleção de indivíduos que interagem entre si, comunicam objetivos, compartilham objetivos comuns e se influenciam uns aos outros. E podemos ter grupos formais, como um departamento, um grupo, uma equipa de projeto, mas também podemos ter grupos informais, como amizades locais de trabalho, nas redes sociais, pessoas que têm um determinado hobby e que por isso se juntam, e tanto uns como outros são altamente importantes. Até às vezes os grupos informais acabam por ter um impacto maior ainda na organização e na empresa. A dinâmica do grupo refere-se aos padrões de interação e a influência dos membros. Compreender a dinâmica dos grupos é essencial na gestão eficaz das equipas e desses grupos. Normalmente os grupos passam por estágios de desenvolvimento, incluindo a formação, às vezes passam por algum período de distúrbio e de tormenta, e depois a normalização e desempenho. E cada estágio apresenta desafios muito específicos que podem criar impacto tanto no grupo, como na sua eficácia, como na empresa, como um todo. A liderança é crucial para liderar e coordenar as atividades dos grupos. Os líderes podem surgir tanto de maneira formal, mais uma vez, que são os nomeados, como informal, que emergem naturalmente. Já todos nós, com certeza, passamos por projetos e por equipas em que tínhamos um líder formal, mas que tínhamos outra pessoa que era a pessoa que era conciliadora, que era capaz de falar com toda a gente, e é preciso ter muita atenção exatamente a esta criação de liderança dentro de um grupo. E aqui volto a pôr, a fincar no mesmo ponto, que a comunicação eficaz é vital para o funcionamento harmonioso dentro de um grupo. Incluir clareza nas mensagens e escutar ativamente é importantíssimo na resolução de conflitos de maneira construtiva e no dia-a-dia da empresa, porque também se a pessoa responsável pelo grupo ou que lidera o grupo apenas comunicar sem conseguir escutar ativamente, é meio caminho andado também para se criarem problemas, entropias e até alguns conflitos. E aqui, mais uma vez, os grupos podem ser grupos que experimentam uma boa cooperação, como podem ser grupos que experimentam mais conflito. A cooperação é fundamental para atingir metas e os conflitos podem surgir por diferenças de opinião e objetivos ou estilos de trabalho. E aqui também há que ter muita atenção, e aqui é importantíssimo da parte de um gestor de equipa, de um team leader, perceber quais são os objetivos pessoais de cada pessoa e de cada elemento do grupo, para tentar suavizar e para tentar que todos trabalhem para um único objetivo. Por exemplo, se uma pessoa está muito focada apenas no seu trabalho e acha que só tem que se focar naquilo que ele vai entregar, sem nunca perceber que o parceiro do lado não está a ter dificuldades e não vai conseguir entregar, o projeto vai falhar. E aqui a comunicação e incutir a cooperação e entreajuda dentro de um grupo, principalmente nos grupos formais e dentro de equipas, é importantíssimo para toda a organização e para o sucesso, seja de um projeto, seja de um departamento. E
Os grupos, normalmente, principalmente os informais e aqueles que foram criados por relações pessoais, por grupos de redes sociais ou tudo isso, exercem uma forte influência sobre os seus membros. Podem incluir questões para conformidade e para normas sociais, e a influência dos grupos pode alterar muito os comportamentos individuais e as atitudes de cada grupo. Aqui voltamos ao exemplo que eu disse há bocado, das bananas e da mangueira, que cada vez que alguém tentava fazer algo de diferente, de imediatamente era atacado por todos os membros do grupo. E aqui é preciso ter algum cuidado. As lideranças podem ter um papel preponderante a detectar alterações de indivíduos e exatamente estas pressões sociais para a conformidade. E, por exemplo, alguém que vem cheio de ideias novas, mas que percebe que todos os colegas que o olham de lado porque ele está a ter novas ideias e porque está... pode ser também complicado. Por isso, os gestores de equipa, os team leaders ou diretores de departamento podem também ter cuidado em ter algum cuidado, porque às vezes os que já estavam há mais tempo e que já tinham toda uma dinâmica do grupo, podem também fazer com que depois não se consiga trazer ideias novas e trabalhar na inovação. Cada grupo pode desenvolver uma cultura muito própria, com valores compartilhados, normas e tradições que moldam o comportamento dos membros. E isto são departamentos mais antigos, muitas vezes isto pode acontecer. E com o aumento do trabalho online e do trabalho remoto e colaboração online, começaram a surgir também grupos virtuais. Muitos grupos do WhatsApp, ou grupos daqui, ou grupos dali, e gerir essa dinâmica desses grupos podem desenvolver desafios únicos, porque as pessoas que falavam um bocadinho mais, então de repente criaram um grupo de WhatsApp, e há ali um grupo, todo ali um canal de comunicação paralela, que pode ser muito positivo se for numa de incentivo, mas também pode ser negativo se for algo que estão a criar ali toda uma cultura à parte. Isto é complicadíssimo e é um dos desafios que têm surgido nos últimos tempos, principalmente agora com tanto trabalho remoto. O desempenho do grupo é crucial para o sucesso da organização. Os grupos eficazes, que podem ser inovadores e produtivos, são grupos que, uma vez identificados, devem ser... a faltar a palavra em português, nurtured, que devem ser exatamente acarinhados para que até esse tipo de atitude possa depois passar para outros grupos e para outros lados da organização. E depois, a tomada de decisões em grupo pode ser um processo completo e complexo e que pode envolver negociações e consensos. Quantas vezes nós, até, por exemplo, grupos informais, grupos de amigos, vamos jantar onde? E um quer o restaurante A, o outro quer o restaurante B, e tem que haver aqui uma liderança que comunique e que naturalmente trabalhe na resolução de conflitos, porque quanto maiores os grupos ou mais diferentes ou mais dispares por os grupos, mais complicada poderá ser então a negociação e o consenso e a tomada de decisão do grupo como um todo. Compreender e gerir os grupos nas organizações é essencial para promover uma colaboração eficaz. E aqui muito mais desafiante do que gerir as pessoas, como gerir uma pessoa, porque nós todos sabemos que a mentalidade do grupo às vezes é um bocadinho mais difícil de moldar, mas mais uma vez, um ambiente positivo, tanto das FIAs, das lideranças, como da própria missão e de uma cultura que está na empresa, será muito mais fácil depois de promover uma colaboração eficaz e um ambiente positivo dentro dos grupos ou mesmo dos grupos para com a organização, porque, mais uma vez, se as pessoas forem encarinhadas e se houver uma comunicação que flui,
haverá menos a atitude do grupo de nós contra os outros, porque nós estamos aqui um grupo fechado e que estamos contra o resto da empresa. Agora, só aqui para o nome exatamente deste webinar é Cultura Organizacional, quais os desafios e quais as oportunidades? Já muito resumidamente, o comportamento organizacional apresenta desafios, tal como a gestão de conflitos e a promoção da colaboração, mas também oferece oportunidades, como o desenvolvimento de equipas, o mais eficientes, a melhoria do ambiente de trabalho. E entender estas dinâmicas comportamentais pode levar a uma cultura organizacional muito mais saudável e produtiva. E eu agora tenho aqui apenas exemplos de desafios pronto, de alguns exemplos de desafios. Desafio a resistência à mudança, o maior desafio é implementar novas práticas, modificar a cultura existente, especialmente se os membros da organização estão acomodados a métodos antigos. Voltamos ao exemplo das bananas, não é? A diversidade e a inclusão pode ter algo muito positivo, como eu já falei, mas também o desafio aqui é criar uma cultura que valorize e inclua essa mesma diversidade, e pois as diferentes perspectivas podem facilitar a entrada de conflito entre si com as normas culturais pré-existentes, ou seja, sim, a diversidade pode ser muito boa, mas tem que ser num ambiente que a acarinhe e que seja um ambiente positivo e não pró-conflituosa. E a gestão de conflitos. Podem surgir conflitos entre membros da equipa devido a interpretações diferentes da cultura organizacional, ou da cultura desejada, ou da realidade percebida, ou então mesmo dos seus objetivos pessoais. E aqui é preciso é um desafio muito grande dentro da cultura organizacional, tentar gerir os conflitos de uma forma inclusa e que seja de uma forma muito mais de partilha do que de confronto. A manutenção da cultura em crescimento, durante um ambiente de crescimento ou mudança rápida. Nós também já vimos isso acontecer em muitas empresas e também já me aconteceu, entrei numa empresa em que éramos 50 e de repente a empresa começou a crescer e empresas e organizações que crescem muito rapidamente, pode ser complicado manter a coesão cultural, pois os novos membros podem ter interpretações diferentes da cultura e, de repente, os novos membros até podem ser mais do que os antigos. Há que haver aqui uma força muito grande e um trabalho muito grande de comunicação de qual a cultura que queremos ter, qual a cultura que queremos manter e qual a missão da empresa para que ela se consiga manter. E isto é um desafio muito grande e vi acontecer muito poucas vezes que empresas que tivessem um crescimento muito rápido, que não tivessem uma alteração muito grande na sua cultura de empresa. É preciso ter realmente uma chefia muito forte para conseguir manter isto. E adaptação às novas tecnologias, não é o caso da nossa empresa, que é uma empresa altamente tecnológica, mas acontecem muitas outras que a introdução das novas tecnologias podem desafiar as normas culturais pré-existentes e implicando, então, eu já vi em alguns projetos que implementei que havia todo um departamento da gestão da mudança, em que havia inclusivamente um projeto que eu estive envolvida em que foi a implementação de um ERP de raiz em toda a empresa, que tinha fábricas e tudo. Houve uma comunicação regular do que é que o projeto implicava e o que é que se estava a fazer para que as pessoas não se sentissem ameaçadas com as novas tecnologias e com o que se estava a passar na empresa. Mas também temos aqui muitas oportunidades. A atração e a retenção de talentos, uma cultura organizacional forte e positiva, vai atrair talentos que compartilhem os seus valores e os objetivos e vai também contribuir à retenção de bons colaboradores que estejam alinhados com a cultura da empresa. Uma cultura que incentiva novas experiências e aceita falhas vai impulsionar a inovação e a criatividade, porque uma cultura, uma empresa que não aceite falhas, que diga sempre, eu quero novas ideias, quero novas experiências, mas que depois não aceite facilmente falhas,
é uma empresa que não vai ter assim tanta inovação, porque todos nós sabemos que quando estamos a experimentar coisas novas e a desenvolver coisas novas, há sempre a hipótese de falhar e de cometer erros. E é aqui que é preciso ter muito cuidado, que uma empresa que diz, eu gosto muito de inovação, eu gosto muito de criatividade, mas que depois não aceita que se falha, está aqui um choque muito grande entre aquilo que se diz e aquilo que se diz querer, mas qual é a cultura que está já enraizada na empresa. E agora, um desempenho organizacional, uma cultura que promove a eficiência e a colaboração e a responsabilidade, vai melhorar o desempenho organizacional de toda a gente. Mais uma vez, a colaboração e a comunicação são sempre fatores vitais para uma cultura de empresa saudável e para um bom desempenho de uma empresa ou de um grupo ou de um projeto. O bem-estar e a satisfação dos colaboradores é algo que eu também já foquei, mas uma cultura que valoriza o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o desenvolvimento profissional e o bem-estar, pode levar a colaboradores mais satisfeitos, mais comprometidos e mais dinâmicos e mais eficientes, porque quem trabalha de forma feliz é uma pessoa que acaba por trabalhar de forma muito mais eficiente e que é muito mais comprometida com o seu trabalho. E nós já falámos das mudanças também. Culturas flexíveis têm a oportunidade de se adaptar mais rapidamente a mudanças no ambiente externo, seja de avanços tecnológicos ou mudanças nas expectativas do mercado. Mas aqui tem que haver um trade-off sempre, porque podemos estar a mudar para estar de acordo com o novo mercado ou com os avanços tecnológicos, mas sempre pensando se isso está de acordo com a nossa missão inicial e com a cultura e com aquilo que queremos para nós e o que queremos dentro da empresa. Aqui, no fim, comunicar, a única maneira de termos toda a gente alinhada com a nossa cultura, com a missão e com os valores da empresa, é que se eles forem comunicados de forma eficaz e criar um ambiente de trabalho mais saudável e positivo. A cultura organizacional são, no fundo, o propósito da empresa, os valores e a missão da própria empresa. E pronto, e agora que apenas uma, pronto, tenho aqui, estamos mesmo no fim, eu acabei com o problema do som, acabámos por demorar um bocadinho mais uns minutos, mas de qualquer maneira eu não queria deixar de ver se alguém tem alguma coisa a partilhar ou queira partilhar dar alguma sugestão, partilhar alguma da sua experiência ou alguma coisa sobre o vosso trabalho.